Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos explorar um tema fascinante no mundo da tecnologia. Eu quero apresentar para vocês o banco de dados InfluxDB. Meu nome é Rodrigo Borges e eu estou empolgado em guiá-los por essa jornada de descoberta. Galera, vocês já se perguntaram como os dados temporais, como aqueles dados que são provenientes aí de sensores, eles podem ser gerenciados ou armazenados? Bem, é aqui que o nosso banco de dados InfluxDB entra em cena. Hoje, nós vamos desvendar os mistérios por trás desse banco de dados especializado em séries temporais. Se você não sabe o que é séries temporais, fique tranquilo que você vai aprender aqui comigo nessa série de vídeos que eu pretendo estar gravando sobre esse banco de dados InfluxDB. Nessa primeira aula, nós vamos descobrir desde o básico e a gente vai explicar o que é o InfluxDB e nós vamos também fazer uma instalação do InfluxDB em um PC e eu vou fazer aqui na plataforma mais utilizada, né, que é o ambiente Windows, beleza? Mas ele pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, inclusive rodar em Docker. Agora fica tranquilo, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre banco de dados ou até mesmo sobre banco de dados de séries temporais, não se preocupe, tá galera? A gente vai usar aqui uma linguagem bem simples e descomplicada para que qualquer pessoa que tem interesse no assunto possa acompanhar e entender como tudo funciona por aqui. Mas pessoal, antes da gente mergulhar aqui na instalação do InfluxDB, né, é muito importante que a gente possa entender por que o InfluxDB ele é tão relevante, especialmente aqui dentro do nosso contexto de atuação, né, que é a nossa área de automação industrial, beleza? Então vamos imaginar assim, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que um mundo onde os dados eles vão fluir como se fosse uma corrente. E o InfluxDB ele é o guardião dessas informações temporais, tudo bem? E essas informações, né, são extremamente essenciais, por exemplo, para monitoramento e para controle dos nossos processos industriais. Então, você está pronto para explorar esse universo de dados temporais e entender como o InfluxDB ele pode transformar a maneira como a gente lida com as informações temporais? Se você está pronto, você está no lugar certo. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada de introdução ao InfluxDB. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos entender, né? Vamos começar aqui a nossa primeira aula de introdução a esse módulo de aulas que eu vou fazer, né? Entendendo o que é o InfluxDB, afinal de contas. Então, eu trouxe uma pequena definição aqui que diz que o InfluxDB é um banco de dados de séries temporais, mas pode ser que você pergunte assim, o que isso significa, Rodrigo? O que é um banco de dados de séries temporais? Vou trazer uma definição simples aqui para tentar contextualizar para a gente poder entender. Então, imagina que você tem um relógio, tá? E que esse relógio ele faz o registro de algo a cada minuto. Imagina que você está medindo alguma coisa a cada minuto. Então pode ser, trazendo aqui para o nosso meio, né, da indústria, você está medindo uma temperatura, você está medindo uma pressão, ou até mesmo, né, trazendo para um mundo aqui fora um pouco da indústria, mas você tem um site, você está medindo o número de visitantes que acessam o teu website. Então, nesse caso, o nosso InfluxDB ele é projetado especialmente para poder armazenar, para poder processar e para poder consultar esse tipo de informação, tá? Que são coletadas ao longo de um tempo. É isso que a gente chama de dados de série temporais, beleza? Então, ele não se preocupa apenas com o dado que foi registrado em um momento. Ele se preocupa com dados que são registrados durante um tempo determinado lá. Então ele pega dados tanto passado quanto presente e futuro, tudo bem? Então ele vai se preocupar com esse tipo de armazenamento. E por que isso é especial? Então, diferente de um banco de dados tradicional, né? Então você tem bancos de dados tradicionais muito conhecidos como Postgre, como MySQL, como SQL Server. Então esses camaradas são aqueles bancos de dados que a gente chama de bancos de dados relacionais, né? Então qual é a diferença do InfluxDB para eles? Então, diferente desses bancos de dados que a gente chama de bancos de dados tradicionais, né, que podem tratar qualquer tipo de dado, o InfluxDB ele é um banco de dados otimizado, tá? E ele é otimizado por quê? Porque o objetivo do InfluxDB é lidar com altos volumes de escrita e leitura de dados temporais. Então você já começa a imaginar, caramba, isso aí
e de repente tem muito a ver com o ambiente da indústria, né? Com o ambiente do IoT, que são muitos dados sendo trafegados. Isso não vai comprometer, né, o servidor lá, o dispositivo que está fazendo essa análise, essa coleta de dados, porque o InfluxDB ele já é projetado para isso, tá? Ele é otimizado para isso. Então isso significa que você pode inserir lá dados, você pode consultar e você pode também analisar grande quantidade de dados e, o mais importante, em alta velocidade. Então muitas vezes, né, é crucial que em aplicações que a gente tem na indústria, que são aplicações em tempo real, é crucial que a gente possa ter uma grande capacidade de consulta e análise de dados e que isso tenha uma alta velocidade. Então, quer dizer, a gente pode dizer então que a gente tem aqui o InfluxDB, ele traz para a gente questões de eficiência e desempenho, tá? Que são muito importantes aí para nossas aplicações, tudo bem? Tratando agora sobre essa questão de eficiência e desempenho, né, do nosso banco de dados InfluxDB, uma das razões pela qual o nosso banco de dados InfluxDB ele é tão eficiente se deve à sua questão de estrutura única. Beleza? Então ele usa um modelo de dados que permite que ele não apenas armazene os valores desses dados, mas também que ele armazene informações sobre o tempo de forma eficiente. Tá? Isso vai facilitar para a gente a questão de execução de consultas complexas, por exemplo, quando a gente tem que consultar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente. Um exemplo aqui, assim, vamos tentar trazer para a aplicação de mundo real, né? No mundo real, o nosso banco de dados aqui, o nosso InfluxDB, ele pode ser usado aqui para uma variedade de aplicações, tá? Então a gente pode ter aí, normalmente, né, quando ele foi criado, ele foi muito usado aí, até hoje ainda é muito usado, quando a gente fala de monitoramento de infraestrutura de TI. E também, agora a gente tem visto uma tendência cada vez maior, né, da utilização do InfluxDB dentro do ambiente de automação industrial e da internet das coisas, né, que é o IoT, e a IIoT, que é a internet das coisas industrial. Por isso que me motivou a estar fazendo esse treinamento, né, devido à minha observação de que o InfluxDB tem cada vez sido mais usado dentro do mundo da automação industrial. Então, por exemplo, aqui, a gente pode ter empresas aí que pode usar ele para monitorar o tempo real e o desempenho de servidores, como é muito comum de você ver, principalmente em ambiente de TI. A gente pode também ter ele monitorando cidades inteligentes, tá? A gente pode estar, por exemplo, utilizando o InfluxDB para poder estar gerenciando dados de sensores aí que são instalados no ambiente urbano, também para verificação de tráfego, né? E até mesmo para estações climáticas aí, de condições climáticas, a gente tem muita utilização do InfluxDB devido às suas características, beleza? Então, de forma bem resumida, vamos imaginar assim, quando você quer um banco de dados, que ele é até chamado de NoSQL, né? Você quer um banco de dados que ele tem alto desempenho, que ele possa trabalhar bem com essa questão de grande volume de dados e que ele possa te dar um tempo de resposta muito bom. O InfluxDB é uma escolha bem melhor do que você de repente apostar aí num banco de dados comum, né? Um banco de dados relacional. Então, por que escolher, né, o InfluxDB? Vamos resumir aqui. O InfluxDB, se a gente for comparar ele sobre outros bancos de dados, né, ele tem a vantagem da sua alta performance. Principal, assim, que eu sempre vou destacar, que o InfluxDB é um banco de dados para alta performance, é um banco de dados que tem uma ótima escalabilidade e é um banco de dados que tem uma ótima flexibilidade. Então ele é projetado para ser fácil de usar, ele tem uma linguagem de consulta própria, tá? Não é aquela linguagem SQL tradicional, então ele tem uma linguagem de consulta própria que simplifica a manipulação dos dados temporais. Ele é quase como uma linguagem de programação, né? Parece até um pouco um JavaScript. E além disso, o InfluxDB ele te oferece capacidade robusta também de retenção e agregação e até purga de dados. Então isso torna ele ideal para que a gente possa estar gerenciando grande volume de dados que vão crescendo normalmente à medida do tempo. Então isso é fundamental para a nossa automação industrial. Em resumo, assim, eu posso trazer para a gente fechar essa parte teórica, que aqui o objetivo desse treinamento não é ficar dando muita teoria, né? Eu quero mais mostrar na prática para vocês, mas eu trouxe esses conceitos iniciais só para a gente poder ter uma noção do que a gente está mexendo, né? Mas eu recomendo depois que vocês busquem mais informações, tá? A Influxdata, que é quem desenvolveu o InfluxDB, tem muita informação. E aqui no YouTube você também consegue encontrar bastante informação aí sobre essa questão. Estudem aí sobre bancos de dados série temporal para vocês entenderem mais a fundo sobre isso que eu estou explicando, tá bom?
Mas em resumo, aí, o InfluxDB ele é uma solução que a gente pode chamar de go-to, né? Serve para qualquer pessoa ou qualquer organização poder lidar aí com dados temporais em larga escala. Tranquilo? Então, seja para você rastrear mudanças, seja para você monitorar sistemas, ou até mesmo seja para você, de repente, estar analisando tendências ao longo de um tempo, né? O InfluxDB ele vai oferecer para a gente uma plataforma poderosa e também muito eficiente para que a gente possa armazenar e consultar dados de série temporais, tá bom, galera? Então a gente vai ver aqui que o InfluxDB ele pode se integrar com diversas plataformas, tá? O InfluxDB ele tem alguns adicionais aqui, depois nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês. A gente pode estar coletando dados aí até mesmo diretamente de controladores aí de dispositivos, por exemplo, via Modbus, via OPC, via MQTT. A gente pode desenvolver APIs aí, por exemplo, com linguagens .NET, C, Python, para poder também estar integrando com o InfluxDB e pegando dados, né? A gente pode estar usando plataformas aí mais no code, né? Como por exemplo o Node-RED também. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, e a gente pode integrar o InfluxDB também com algumas plataformas de visualização bem interessantes, por exemplo, como Grafana. Eu vou ver se eu faço uma aula também aqui mostrando para vocês como faz isso. Mas agora a gente vai partir para a instalação do InfluxDB aqui no nosso ambiente Windows para a gente começar a trabalhar com ele, tá bom? Então, bora lá para a gente ver como é que faz isso para você. E aconselho que vocês façam caso vocês não tenham instalado aí, para que vocês possam acompanhar o treinamento aí de forma completa. Então, beleza, pessoal, dando continuidade à nossa aula aqui, vamos agora baixar o InfluxDB e instalar no nosso ambiente Windows. Eu tenho aqui um navegador web aberto numa máquina Windows 10 e vou pesquisar aqui no Google InfluxDB. Ele vai aparecer aqui o site da InfluxData, tá? Que é o fabricante lá, quem detém, né, os direitos sobre o InfluxDB, quem criou o InfluxDB, né? Eu vou clicar aqui no site. Aqui é a página inicial, aqui você pode ter diversas informações, tá? Muitos detalhes sobre o InfluxDB. Mas a gente vai vir aqui na parte de desenvolvedor e InfluxDB OSS, tá? Você vai clicar aqui, ó, InfluxDB OSS, que é onde a gente tem lá o InfluxDB Open Source. Eu estou falando isso porque o InfluxDB ele tem outras versões. Você tem a versão aqui em nuvem, só que aí você tem que pagar por ela, mas você tem diversos recursos a mais aí que você não tem nessa versão Open Source, né? Mas para a gente que vai rodar localmente aqui nesse treinamento, né, a gente vai usar aqui na nossa máquina local, a gente vai baixar essa versão aqui, né, download do InfluxDB Open Source, que é para a gente poder instalar no nosso PC. Aqui você pode se registrar para receber materiais, aviso de atualizações se você quiser. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou descer aqui, ó, e conforme eu expliquei para vocês, o InfluxDB pode ser instalado em diversas plataformas. Aqui a gente vai baixar a última versão dele, tudo bem? Que é no momento que eu gravo essa aula, né? É a versão 2.7.5, e aqui a gente escolhe qual é a plataforma que a gente vai instalar ele. Eu posso instalar ele em Docker, numa imagem Docker, em macOS, em Ubuntu Debian, em Red Hat, em Linux binário ou no Windows 64 bits, usando PowerShell. É isso que eu vou selecionar e ele vai aparecer para mim aqui uma linha de comando. Eu vou copiar essa linha de comando aqui, beleza? E agora eu vou abrir aqui o meu Windows PowerShell para mim poder fazer. Eu vou abrir ele como administrador para me conceder todos os direitos de instalação aqui no PC. E uma vez com o Windows aberto, aqui o PowerShell aberto, eu vou simplesmente colar essa linha de comando e vou mandar executar. E aí eu vou aguardar um pouquinho, né? Isso pode demorar mais ou menos, depende da sua internet, depende aí do seu computador. Mas vamos esperar só um pouquinho e vamos verificar aqui o fluxo de instalação. Ele vai instalar e depois ele vai descompactar, né? O arquivo que ele vai puxar, ele vai descompactar já no seu PC. Deixa ele fazer aqui. Não vou pausar, vou deixar aí direto só para a gente poder ver o passo a passo. É até bom que a gente vê se der qualquer erro, qualquer coisa a gente vai ver junto, tá? É importante para não ter dúvida. Então deixa ele finalizar aqui. Ó, agora ele está fazendo a expansão. Ok, concluiu. Vou minimizar aqui. E onde que eu vejo a pasta do meu InfluxDB no meu computador? Eu vou abrir aqui, né? Ele fica na unidade C, tá? Vou puxar aqui no meu computador. Vou vir aqui na unidade C do meu computador. Aqui na pasta arquivos de programa. E se eu procurar aqui agora, descer um pouquinho aqui, eu vou encontrar a pasta que ele trouxe, né? Que é a pasta chamada InfluxData. Eu vou clicar nela. E aqui eu tenho a pasta InfluxDB. Vou clicar nela.
Aqui eu tenho o meu InfluxDB que pode ser rodado. Para a gente comissionar ele, eu tenho duas formas. Eu posso baixar um CLI, que é uma linha de comando, ou eu posso usar a interface gráfica dele web. Eu vou usar essa interface gráfica. Como é que eu faço para abrir ela? Eu vou copiar aqui o caminho onde está, né, o InfluxDB. Vou abrir aqui, vou dar um Windows R aqui, vou abrir o meu CMD, meu prompt de comando. Vou entrar nesse diretório aqui, né, que está o InfluxDB, tá? E agora eu vou digitar esse cara aqui, ó, esse comando aqui, ó, influxd, tá? Ó, influxd. Para que isso? Para mim rodar o InfluxDB na minha máquina. Então é assim que eu vou startar o InfluxDB. Ó, dei um start e ele vai rodar na minha máquina. Rodrigo, como é que eu acesso ele? Eu acesso ele pela porta local da máquina, pelo endereço da máquina, quer dizer, e a porta 8086. Então, se eu vier agora aqui no meu navegador web e botar assim, ó, localhost 8086 e der Enter, ele vai abrir para mim a interface gráfica do InfluxDB. E aqui a gente vai fazer as configurações iniciais para que a gente possa começar a trabalhar com o InfluxDB no nosso ambiente Windows, tudo bem? Então, eu vou dar um Get Started. Primeiramente, ele pede um nome de usuário, você vai cadastrar aqui, eu vou cadastrar como TechRMB. E aqui ele pede um password. Galera, essas informações aqui são extremamente importantes, porque essas informações aqui vão depois te permitir fazer acessar tanto a interface de configuração, quanto configurar aplicativos que vão se comunicar com o banco de dados, tá? Então tudo que você fizer aqui, ó, usuário, senha, o token que você vai gerar, anote tudo isso, para que depois você não tenha problema, tudo bem? Então eu vou botar um password aqui, eu vou escrever assim, ó, estudo InfluxDB 2024. Você bota o que você quiser, tá? Estudo InfluxDB 2024. Beleza. Número da organização. Você pode criar uma ou várias organizações. Aqui vão ser os espaços onde você vai salvar os seus bancos de dados, né? Eu vou criar uma chamada IC. Tudo bem? Você dá o nome que você quiser. E aqui ele pede para você começar criando um bucket. O bucket ele seria como se fosse uma tabela de um banco de dados relacional, né? Então a gente vai criar uma área para a gente guardar os nossos dados. Então eu vou começar a gente botando aqui, eu vou botar aqui estudo 01, tudo bem? Então esse aqui vai ser o meu bucket, o lugar que eu vou armazenar os meus dados, tudo bem? E agora eu dou um continue. Lembre-se do usuário e senha que você criou, a organização e o bucket inicial. Depois a gente pode criar outros buckets normalmente. Ali gera um token aqui para mim, tudo bem? Você pode copiar esse token aqui, recomendo que você guarde ele, ele pode ser importante para determinadas situações que você faça no futuro. Mas enfim, aí você fez isso aqui, né? Você pode dar um complete aqui e você já tem o seu banco de dados InfluxDB instalado e configurado no seu ambiente Windows. Viu como é fácil? Como foi rápido fazer isso? E aqui, né? O Get Started dele, ele mostra várias fontes de dados que você pode usar para coletar dados. Olha só que legal, Python, Node.js, Go, Arduino, para quem gosta, né? Tem várias coisas aqui que você pode explorar. Tem a CLI aqui que eu falei para vocês, que é a interface de comando, prompt de comando, tudo bem? Aí aqui a gente depois vai explorar. Ó. Eu vou clicar aqui no Source, aqui a gente consegue ver, né, da onde a gente pode puxar informações. Eu posso puxar informações de muita coisa, cara. Tem muitas livrarias aqui para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Depois a gente vai explorar um pouco disso aqui. Mais voltado para automação, né? Os meus buckets. Os buckets são os meus, vamos botar assim, os nossos baldes, né? Os lugares onde a gente vai armazenar dados. Eu só tenho um, né? Que é o que eu criei, estudo 01. Ele não tem nada. Eu posso adicionar dados aqui a ele. O Telegraph, a gente vai estudar depois. O Telegraph ele seria um coletor de dados que eu posso configurar para poder coletar dados de diversos dispositivos diferentes. Tá? Depois eu vou fazer uma aula ensinando a instalar ele e usar esse cara aqui também. E outras coisas aqui, Scrapt e API Tokens. A gente tem a nossa API que foi gerada quando a gente criou aqui a aplicação, né? Mas depois, quando eu for comunicar com dispositivos aí externos, com APIs externas, eu posso gerar APIs específicas para cada aplicação que eu quiser trabalhar. E essas APIs eu posso dizer o que elas podem fazer ou não, né? Esses tokens eu posso dizer o que a API pode fazer ou não aqui dentro do meu banco de dados, tudo bem? Aqui depois a gente vai ver os dados, né? A gente vai aprender isso aqui, como é que vê. A gente pode montar aqui dashboards. Depois eu vou criar dashboards aqui com vocês. E tem outras coisas que a gente vai explorando durante as aulas, tá bom? Mas essa aqui é a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer isso aí que eu ensinei. Instalem o
o InfluxDB na máquina de vocês. Provavelmente é um PC ou Windows, né? Mas se não for também não tem problema, pode acompanhar sem problema. Que na próxima aula a gente vai já aprender como é que a gente conecta dispositivos aqui para poder pegar dados e trabalhar aqui no nosso banco de dados série temporal em InfluxDB, tá bom? Já deixa aquele like se você curtiu a aula, se você gosta desse tipo de assunto, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas que você conhece que gostam desse tema de IoT e automação industrial. Então, galera, muito obrigado, um abraço, nos vemos na próxima.